Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras aplicado ao futebol. Vamos ver o que é que isto vai dar, vamos já começar, não vamos perder tempo. E pronto, isto é a inspiração, veio deste livro Matlético, muito interessante. Se não conhecem, aconselho se gostam desta coisa dos dados. Mas a ideia principal é este Billy James, não sei se já viram o filme Moneyball, muito interessante, com o Brad Pitt. Claro que pronto, uma coisa é o cinema, outra coisa é a vida real, como é óbvio, mas não deixa de ser um vídeo engraçado para quem gosta de dados. E na altura o Billy James conseguiu empiricamente desenvolver uma fórmula que era os run scores ao quadrado sobre os run scores ao quadrado mais os runs allowed. O que é um run? Um run não é no beisebol, isto era uma fórmula aplicada ao beisebol. E um run completo passa pela primeira base, segunda base, terceira base e dá a volta completa, não é? E os run allouds é o contrário, mas é a equipa adversária. E ele descobriu esta relação e chegou à conclusão que conseguia estimar a percentagem de jogos ganhos, não é? Pelas equipas utilizando estes indicadores dos runs concedidos e os runs marcados. E depois muita gente tentou adaptar isto para outros desportos, não é? Mas o engraçado é que isto, vejam, a fórmula disto é ao quadrado, e então chamaram a isto o Teorema de Pitágoras do beisebol, não é? Por causa desta fórmula característica. Aliás, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, não é? É o Teorema de Pitágoras e chamaram isto o Teorema de Pitágoras. Claro que para podermos utilizar esta fórmula, depois ele fez aqui uma manipulação algébrica. Basicamente dividiu o termo de cima, o numerador e o denominador pelos run allowed, para ter este R, para pôr tudo em função de R, e fica, a fórmula final é este rácio, este R, que R ao quadrado sobre R ao quadrado mais 1. Isto era a fórmula de beisebol, mas depois, mais à frente, se vocês aplicarem ainda isto hoje ao beisebol, vão ver que o expoente não é 2, se calhar é 1,8 talvez, e esta fórmula pode ser aplicada também ao basquetebol, sei lá, ao rugby, ao beisebol, etc. Até mesmo ao futebol. E é isso que eu vou tentar adaptar esta forma ao futebol, e vamos fazer aqui umas análises engraçadas. A única coisa que a gente tem de terminar é realmente qual é o expoente. Às vezes pode ser 2, mas certamente, qualquer que seja o desporto, este expoente vai ser diferente neles todos. Isso é normal, esta relação. Antes disso, quais são as variáveis que vamos utilizar então para fazer este rácio? Aqui era runs allowed e run scores, não é? No futebol, o que é que vamos utilizar? O que faz sentido utilizar é os golos marcados e golos sofridos. Para mostrar isso mesmo, já agora, eu fui à SoccerStats para fazer isto de modo acessível. Quase que é só copiar a tabela, selecionar a tabela e copiar para uma folha de Excel. Foi isso que eu fiz, esta tabela foi copiada de lá, nada de especial. Copiei dos últimos 3 anos. E eu estou-vos com este gráfico aqui para mostrar que realmente podemos utilizar, se calhar, os golos marcados e golos sofridos, porque quanto maior for esta diferença, maior será a probabilidade da equipa ganhar o campeonato. Se esta diferença for positiva. Se for muito negativa, se calhar é bem provável que vá para descer de campeonato, como é óbvio. E esta relação mostra isso mesmo. Vejam, este gráfico foi feito de modo a diferença de golos e a relação com os pontos marcados por essa equipa, e todos os anos vemos uma relação tipo linear. Podem ver, não é? Que esta reta é quase que aproxima perfeitamente, não é? É uma grande relação, e vamos então pegar nesta ideia, não é? Depois, o que é que eu vou? Como eu quero usar um rácio, eu vou então dividir os golos marcados pelos golos sofridos e construir o rácio para estes 3 anos, tá bom? Só vos queria mostrar esta relação, que realmente faz algum sentido usar os golos marcados e golos sofridos para aplicar a forma do Teorema de Pitágoras aqui no futebol. Então pronto, agora eu construí essa fórmula mesmo. Aqui é a tabela, nada de especial. O campeonato tem normalmente 38 jogos, aliás são 20 equipas, ou seja, 19 mais 19, 19 em casa, 19 fora, faz todo sentido. Em média, uma equipa mediana é expectável marcar 52,6 gols, isto vai ser importante para mais à frente. Aqui eu vou deixar uma célula para o expoente, porque esta célula vamos tentar descobrir qual é o expoente, muito à semelhança do que eu fazia até nos Power Rankings, etc. Vamos utilizar aqui umas funções do Excel ligeiramente diferentes, mas que podem ser úteis para terminarmos este expoente. Então vá, primeiro passo, pegar na tabela e calcular o rácio. Foi isto que eu fiz, dividi, depois meti aqui uma função de erro, só para depois não dar aqui erros.
Pronto, é só por causa disso. E ferro aparece o espaço em branco. Tudo bem. Agora vamos fazer a previsão. Vamos utilizar então o expoente de 2. E aqui está a forma. Vejam, eu vou sublinhar que é para vocês verem. Eu tenho o número de jogos jogados, são 38, vezes o rácio, que é este N6, elevado ao expoente, que neste caso é 2, a dividir pelo R elevado ao expoente mais 1. É aquela fórmula que vimos do beisebol, tal e qual. E se fizermos isto, dá previsões de vitórias de 35,9. Então, mas a equipa da casa só teve 32 vitórias. Pronto. Agora aqui temos que fazer uma pequena manipulaçãozinha. Não é muito relevante para aquilo que depois queremos concluir no fim. Mas não se esqueçam que os empates, não é, ao contrário do beisebol, têm um peso. O futebol, os empates são bastante mais prováveis do que noutros esportes, não é? Por isso, o que é que eu fiz? Eu contabilizei os empates com meio ponto, para podermos comparar com o número de vitórias. E fazendo isto, que é esta forma, por exemplo aqui, eu fiz o ABS, que é um módulo, que é quando fizer uma diferença do valor previsto menos o valor real, para dar sempre positivo, pronto. Mas, vejam, eu fiz o E6, que é este valor, os 32 vitórias, mais 0,5 dos empates. Ou seja, neste caso seria 32 mais 1, dava 33. E o erro de 33 para 35.9 é 2.9. Estão a ver a ideia? Este é o erro absoluto. Quando fiz os Power Rankings, trabalhava com o erro ao quadrado. Hoje trabalho com o erro absoluto. Pronto, é só para verem que dá para utilizar várias formas de erro. Até acho que alguém me perguntou por causa disso, né? Depois tem umas pequenas nuances, mas não vamos entrar nesse detalhe, não há problema. Pronto, erro absoluto, e fiz isto para o ano passado, para 2 anos e para 3 anos. E depois comparei com o valor real, etc. E dá isto. O erro médio, eu fiz aqui uma média dos erros destes últimos 3 anos. E em média, esta previsão tinha um erro de 3 vitórias. O que ainda é bastante. Mas não se esqueçam que eu fiz isto para um expoente de 2. Não é? Agora, eu quero é determinar qual é o expoente ótimo que minimiza estes erros. E é isso que eu fiz aqui, não é? Expoente que minimiza os erros. Utilizar o What If Data Table. Eu hoje vou utilizar aqui uma função que é o What If. Vou usar uma Data Table. Vejam, eu selecionei tudo, pus aqui como é que eu quero variar o expoente e quero o valor do erro. Estão a ver? Ok. O row input já dei. O row é as linhas. Já tenho os valores das linhas. Agora quero o valor desta coluna. E o que é que eu vou variar? Eu vou variar este valor de expoente. Não se esqueçam que este valor de erro já está ligado, não é, com este valor de expoente. Depois o Excel faz as continhas para vos terminar isto. Então vá, vou carregar no Enter. Enter. Pronto, já fez isto. Ele agora calculou qual é o erro variando o expoente. Eu até já pus aqui um gráfico pronto que era para vos mostrar. Vejam, se eu utilizar um expoente muito baixo, dá um erro maior. Vejam, dá 4,8, 3 jogos, 2,90, ou seja, não melhora substancialmente. Qual é o que minimiza? É este, não é? 1,2. Vejam que é este ponto. É o ponto mais baixo. Ou seja, se o expoente for muito baixo, dá um erro maior. Se o expoente for muito alto, dá um erro maior. Por isso há um ponto ótimo, não é? E é este 1,2. Ou seja, a nossa forma agora fica algo do género R elevado a 1,2. Estão a ver? Depois, sobre R elevado a 1,2 mais 1. Esta vai ser a nossa forma. Oh Rui, tudo bem, agora já tens isto. Para que é que isto serve? Não é? Isto pode ser uma maneira de vocês avaliarem as equipas. Não é? Imaginem um departamento de uma empresa. Tem a direção de topo. Não é? E a direção de topo normalmente quer indicadores de cada departamento. Sei lá, parte operacional, parte de vendas, parte não sei das quantas. Enfim. E todos os responsáveis desses departamentos depois têm que responder à direção acima, não é? E a direção que está lá a topo não quer saber dos pormenorzitos. Eles querem saber se os valores desses indicadores estão nos parâmetros que eles desejam. E aqui é a mesma coisa. Neste momento vocês sabem, se quiserem ser uma equipa de meio da tabela, uma equipa mediana, as aspirações, se calhar, do Watford, do Crystal, do West Ham, não é vencer o campeonato. É pelo menos ficarem a meio da tabela, não passarem por dificuldades. Vocês aqui já conseguem arranjar então uma relação entre os golos marcados e golos sofridos e o número de pontos expectáveis que terão no final da temporada. O que é engraçado, não é? Então vamos fazer isto. Primeiro, ok, vou pôr aqui.
Eu vou usar um rácio de 1, ou seja, vou dizer que os golos médios, o golo médio, isto fui buscar aqui, lembram-se, calculei estes 52,6, em média uma equipa marca 52,6. Vamos supor que um rácio de 1 para 1, ou seja, marca tanto quanto sofre. E isto equivale, utilizando a nossa forma, vejam que eu ponho aqui, eu agora já tenho isto, as 38 vitórias, vezes o rácio, elevado a este R19, que é o nosso expoente. Estão a ver? 1,2 é aquela forma que... Porque agora já temos o expoente, já podemos... Então, como já temos um modelo que modela bem as vitórias, não é? Já o podemos aplicar. A dividir pelo R elevado a 1,2 mais 1. Pronto. E isto está-nos a dizer que uma equipa mediana tem em média 19 vitórias. Vamos ver. Uma equipa mediana... Vamos pôr, a equipa mediana será algo deste ano. Vejam, onde é que estão os 52,6? Estão mais ou menos aqui. Quantas vitórias é que tem? 15, 14. Agora, não se esqueçam que os empates valem meio ponto, não é? Por isso estes 9 valem 4, estes 7 valem 3,5. Ou seja, não anda muito longe, não é? Daquilo que a gente... Não podia andar longe, não é? O nosso modelo foi feito com base nisto mesmo. Agora, tudo bem, já sabem que uma equipa mediana vai ganhar 19 jogos. Tudo bem, 19 jogos, nunca sabem muito bem quantos empates, mas não é relevante. Agora, a pergunta que eu vos faço que é esta que eu tenho aqui. Quantos gols extra tem que marcar para ter mais uma vitória? Quantos gols extra é que uma destas equipas medianas precisa, ou qual tem que ser quase que este diferencial de golos, né, para ter mais uma vitória ao final do campeonato? Podemos terminar isso. Foi isto que eu fiz aqui. Agora, vejam. Vocês aqui ainda não sabem, vou aplicar outra ferramenta de Excel e desta vez vou utilizar o GoalSeek. Já utilizámos o Data Table, muito interessante, e o GoalSeek. GoalSeek então eu quero, quantas vitórias é que eu quero? Eu quero ganhar mais uma vez. Então, nesta célula das vitórias, antes vejam que está aqui a fórmula que eu ponho dependente do expoente, não é? E do rácio entre as duas. O rácio aqui é 0, que ainda não estão aqui valores. Mas eu sei que, em média, quer sofrer, sei lá, 52,6. Quantos gols extra, acima destes 52,6, tem que ter para ter 20 vitórias? É isto que eu vou determinar. E o Excel vai-me fazer essas contas. GoalSeek. Então, quero que este valor seja igual a 20. E agora, variante que célula. Agora vejam, eu quero variar esta célula. Vamos? Ok, ele já terminou. Então o que é que isto me está a dizer? Para ter 20 vitórias, eu tenho que ter um rácio com uma diferença de 5 golos positivos face àquilo que eu sofro. E terei 20 vitórias. Agora, podia terminar isto para outros valores. Estão a ver? Temos um modelo e agora podemos tentar extrapolar o que é que temos que fazer para chegarmos a uma dada posição da tabela. Agora, como é que chegamos? Temos que ter melhores atacantes, possivelmente. Se a nossa defesa for boa, temos que melhorar o ataque, possivelmente. O esquema tático, etc, etc. Isso agora já é um pormenor mais micro. Eu só estou a dizer, em termos assim mais macro, realmente, quantos gols é que necessitava de marcar a mais, quanto teria que ser esta diferença para poder estar mais acima da tabela. Agora que temos então a nossa fórmula, que é R elevado a 1,2 sobre R elevado a 1,2 mais 1, vamos aplicar à época presente, porque isto foi com base no passado, e vimos que no passado isto não funcionava mal, não é? Aliás, já vimos que existe esta correlação até bastante forte entre os pontos, a diferença de pontos marcados e a classificação final, não é? Toda a base foi que esta diferença de gols pode dizer muito da posição final que as equipas vão ficar. Então vamos ver no presente. Esta tabela fui buscar também à SoccerStats e é a data presente. E eu vou projetar, fiz o scoring ratio, como fiz no exemplo anterior. Este é o atual. Vejam que o Liverpool este ano está imparável, não é? Relativamente ao City, o mais certo é ganhar o campeonato. Aliás, vejam, o ano passado, o score ratio destas duas equipas estava a 4. Este ano só o Liverpool é que acompanhou esse rácio de gols marcados e gols sofridos. O City está muito abaixo, não é? Por isso, mostra bem o poderio do Liverpool e o mais certo é ganhar o campeonato. Mas, eu vou fazer um pressuposto. Vamos supor que este rácio se mantém até ao final do campeonato. No final dos 38 jogos, qual é o número de previsões de vitórias? O Liverpool dava 31, 27, 26, enfim. E vejam, os primeiros 9 lugares,
A tabela está justíssima. Ou seja, até aqui, se calhar até ao Arsenal, esta tabela aqui está justíssima. Vou pôr a verde. Vou pôr a verde. Mais coisa, menos coisa. Sei, menos lugar, mais um lugar. Aqui não há grande... Agora, a zona problemática é realmente a zona de despromoção. Já agora, estas equipas poderão... O Sheffield, claro que está todo contente, subiu divisão. Normal que, estando nesta posição, está ótimo, né? Para os seus adeptos é uma maravilha. O Arsenal, se calhar, gostava de estar mais acima, não é? Como é óbvio. O Wolves continua a fazer uma boa temporada. Relativamente ao ano passado, também se teve muito bem. Pois há as equipas, normalmente, o chamado aquele top 6, não é? Fora do top 6, se calhar, está o United e está o Arsenal, mas... Até ao final da época vamos ver o que é que isto vai dar. Mas, para já, se este rácio se mantiver, a classificação não estava muito injusta. Agora, vejam aqui 3 equipas. Burnley, Newcastle, Southampton. Pela negativa, vou pôr aqui um a vermelho e o Bournemouth. Vou pôr a vermelho. E agora, o Crystal, o Aston Villa e o West Ham. Vejam o que é que... Tá, isto é engraçado. Vou pôr a amarelo. Vejam. O Newcastle... Se mantiver esta relação de golos marcados e golos sofridos, é bastante provável que fique aqui na linha d'água, não é? Fica aqui em 17º. Aliás, se eu pegasse nesta nossa previsão de pontos, a posição deles é muito injusta. Realmente é uma equipa que está a sofrer muitos golos, está a marcar pouquíssimos e já vimos que existe uma relação muito forte entre os golos marcados e golos sofridos e a posição final na tabela classificativa. Por isso, o Newcastle poderá ter problemas. Ou seja, estas equipas... Está-lhes a correr, estão a ter sorte, se calhar, não faço a mínima ideia, não é? A sua estimativa realmente está muito acima daquilo que se calhar mereciam. E depois há equipas que estão aqui abaixo da tabela e se calhar não deviam lá estar, porque até têm um ataque bastante interessante. Vejam o caso do West Ham. O problema do West Ham é a defesa, mas agora vieram as mudanças de inverno, não é? Eu, como dirigente do clube, diria: pá, nosso ataque não é mau. Pá, temos é que melhorar o aspecto defensivo. Porque é que estamos a sofrer tantos golos, não é? Se o West Ham e o Aston Villa, por exemplo, conseguirem melhorar aspectos defensivos, é bem provável que não tenham problemas e fiquem na primeira divisão. Já equipas como o Bournemouth, que está neste momento em 16º, pode ter... Aliás, olhem para a tabela. Watford e o Norwich, em princípio, continuam assim, se não melhorarem nada, eles estão na posição que deviam estar. Ou seja, estão na posição para descer de divisão se não têm cuidado, não é? Ainda falta muito campeonato, vamos ver o que é que isto vai dar, mas realmente... Agora, este terceiro lugar, né, se eu tivesse que dar uma aposta de longa duração e se projetasse usasse estes scoring ratio para me ajudar na minha previsão, eu diria que o West Ham não vai descer de divisão. Mas vamos ver, não é? Quando chegamos ao final, se eles descerem, pronto, depois é interessante ver qual é o rácio, se o rácio piorou ou aumentou. Mas se eu projetar este rácio e sabendo que este rácio realmente fala muito dos pontos finais e da tabela classificativa, realmente o West Ham não deve descer, não era justo descer de divisão. E se calhar, agora não tenho aqui, apostas de longa duração, qual é a equipa que desce, né? Às vezes há essas apostas, tanto na Betfair como, por exemplo, nas casas de apostas, quem é que desce de divisão? Eu não sei, este Bournemouth parece-me complicado e principalmente este Newcastle, se não faz nada, pode ir também ficar em risco, não é? Porque realmente... Enfim, não está a falar. O Southampton, eu olho sempre para eles parecem que têm uma sorte descomunal no fim, eu não percebo o que é que se passa, mas já o ano passado era a mesma coisa. O Southampton teve muita sorte, uma combinação de fatores no fim, safaram-se, há 2 anos safaram-se também. Eu já ando a ver o Southampton quase para descer de divisão há muito tempo, mas eles no fim conseguem safar sempre, não sei porquê. Enfim, outra coisa que eu falei aqui no canal, não é? Pronto. Se quiserem, podiam aplicar o conceito do SOS. É um vídeo que eu falei. Até não teve muita adesão, mas o Strength of Schedule. Vocês conseguem ver qual é a força do calendário, dos jogos que faltam, das equipas que faltam. Enfim, isso poderá dar indicadores. Por exemplo, se o West Ham tiver um calendário se calhar mais fácil que o Bournemouth, facilmente consigo excluir o West Ham desta zona de despromoção. Estão a ver? Enfim. Ideias para vocês explorarem. O Teorema de Pitágoras aqui está aplicado ao futebol. Falei de muita coisa e eu acho sempre interessante porque
é uma ideia, vocês podem criar vários indicadores para as equipas, para poderem avaliá-las. Neste caso é um indicador se calhar mais macro, se calhar é um indicador que os próprios clubes têm, com mais coisas, né? Quer dizer, os clubes têm indicadores para os jogadores, da sua performance, têm coisas muito mais complexas, como é óbvio. Mas este pequeno indicador já vos está a mostrar realmente quais são as equipas que poderão ter problemas. Pronto, malta! Espero que tenham gostado aqui do Teorema de Pitágoras aplicado ao futebol. É muito interessante. Vejam o livro, se quiserem, se cá encontram aí na internet. Vejam o vídeo também, que é sempre interessante, com o Brad Pitt, para quem não viu. E pronto, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos se acham isto interessante. E, como sempre, deixo também o meu agradecimento especial aos Patreons. Sim, obrigado e até ao próximo vídeo. Tchauzão!